A casa alugada. Mudei-me de cidade para ficar mais próximo do meu novo emprego. Procurando um lugar para morar, encontrei uma casa que de cara me chamou a atenção, mesmo sem entender o porquê. A casa era bem grande, era meio antiga, com algumas pinturas estranhas nas paredes, tipo símbolos, e também tinha um pequeno galpão meio estranho. Ficava para a rua, com umas correntes penduradas nas janelas, mas eu não teria acesso a ele, pois ficaria trancado. Mesmo não gostando daquele galpão, aluguei a casa. Nem pensei duas vezes, pois estava com um preço muito bom e era bem próximo do meu trabalho. Após um mês morando na casa, ganhei um gatinho de uma vizinha. Ele era muito carinhoso no começo, mas com o passar dos dias, o gato começou a estranhar a casa. Ficava olhando para as paredes e avançando o tempo todo. Em pouco tempo morando nessa casa, comecei a ouvir barulhos estranhos, que costumavam acontecer com frequência e normalmente à noite. As portas da casa ficavam batendo, mesmo com todas as janelas fechadas, ou seja, sem nenhum vento para eu colocar a culpa. Comecei a me sentir um pouco assustada. Depois de 2 meses morando nessa casa, já estava me acostumando com os barulhos, nem me assustava mais. Até que uma noite ouvi um barulho bem alto na rua. Fui até a porta para ver se conseguia espiar sem precisar sair, quando percebi que o barulho vinha do galpão. Tive a impressão de que havia alguém preso lá dentro tentando sair. Eram sons de batidas nas portas. Assim, as correntes acabavam por sacudir e faziam um barulho mais assustador ainda. Imediatamente corri para o meu quarto tentando me acalmar, já que eu morava sozinha e o meu gato me trazia mais medo do que apoio. Passei a noite em claro, ouvindo barulhos na rua, mas não me atrevi a ir ver o que poderia ser. O tempo foi passando, eu já estava louca para me mudar daquela casa. Os últimos meses estavam sendo horríveis, mas precisava esperar vencer o contrato de aluguel da casa para não pagar multa, pois eu não tinha dinheiro e faltavam apenas 2 meses para o contrato vencer. E dali em diante as coisas só pioraram. Além dos barulhos frequentes que a casa fazia, para ajudar, começaram a aparecer vários problemas, como goteiras, queda de energia, e eu precisava passar pelo menos mais um mês ali. Enfim, faltavam apenas 15 dias para poder me mudar, mas aquele dia foi diferente. Começou uma chuva forte e a casa tinha goteiras. A luz começou a piscar e meu gato ficava cada vez mais agitado, e eu não estava nada feliz com aquela situação, contando os dias para a mudança. Por volta das 22h30, a luz acabou, e eu tentava dormir, mas o gato ficava brigando sozinho. Ele nunca gostou da casa, mas o problema era especificamente com um quarto. O gato sempre estranhou aquele cômodo da casa, tanto que eu acabava por deixar a porta fechada. Naquela mesma noite, às 2h da madrugada, acordei com um barulho estranho de água e ainda estava sem luz. Levantei e fui ver do que se tratava. O gato estava sentado em frente à porta do quarto que ele não gostava, e dava para ouvir um barulho de água lá dentro. Eu queria entrar para ver o que estava acontecendo, mas estava com medo porque nunca havia visto o gato daquele jeito. Ele estava sem se mover e com um olhar fixo para a porta. Então resolvi espiar por debaixo dela, e foi aí que eu vi uma pessoa lá dentro caminhando no chão molhado. Com o coração na boca, imediatamente abri a porta e vi um vulto correndo na direção da parede e sumindo como se fosse um passe de mágica. Agarrei o gato no colo e corri desesperada para o meu quarto. Lá me tranquei e passei mais uma noite em claro. Aquele dia para mim foi o fim. Eu não aguentava mais. No dia seguinte, estava exausta de mais uma noite em claro. Quando cheguei do trabalho, fui conversar com algumas vizinhas e perguntar se elas sabiam de algo sobre a casa e contar o que estava acontecendo lá comigo. Falei com 2 vizinhas e elas não sabiam de nada. Nessa conversa, percebi que outra vizinha que morava atrás da minha casa ficou na janela escutando,
com uma expressão de preocupação. Fui até a casa dela. Chegando lá, ela me contou que aquela casa era usada para a prática de magia negra e os trabalhos eram feitos no galpãozinho da rua. Como faltava pouco tempo para a mudança, não achei outra alternativa senão continuar na casa até o contrato vencer. Comecei a dormir com a porta do quarto trancada e com os ouvidos tapados com protetores para que não ouvisse mais barulhos e conseguisse dormir. Enfim, chegou o dia da mudança. Depois que saí dessa casa, nunca mais voltei nela, mas fiquei sabendo que ninguém fica lá por mais de 6 meses. Esse relato foi enviado no e-mail pela Aline. Olá pessoal, eu vou contar para vocês um relato que eu recebi em áudio lá no Telegram. Quem me enviou foi o ouvinte Cláudio. A cidade, eu não sei ao certo a cidade que ele mora atualmente, mas é da região norte, não sei se é Pará, Amazonas. Bom, não vai mudar muito a essência da história. Para começar, o Cláudio, ele é cego, ele não enxerga absolutamente nada. E esse relato se passou em uma casa que ele morou com a família dele, uma casa minúscula. Ele falou que a casa era muito pequena. Depois que eles compraram essa casa, aos poucos eles foram aumentando, mas na época desse ocorrido, era quarto, sala, cozinha. E morava uma arruma de gente. Ele falou era ele, a irmã, a mãe, não sei quantas crianças e mais um amigo que estava morando temporariamente com eles. E na região norte é muito comum as pessoas dormirem em rede. Eu particularmente adoro uma rede. E é assim, casa pequena, com várias pessoas. Durante a noite, cada um arma sua rede, dorme, no dia seguinte tira e deixa o lugar livre, né, para passar. E tinha um corredor que ligava o quarto à cozinha, e nesse corredor o Cláudio colocava a rede dele. Mas como esse corredor era área assim de passagem, quando amanhecia o dia, assim bem cedinho, a mãe dele se levantava para arrumar as coisas da casa, preparar o café. Então ele era o primeiro a se levantar, tirava a rede do caminho para abrir passagem, terminava de dormir na cama da mãe dele. Aí ele conta que a mãe dele é evangélica, estava fazendo os afazeres domésticos e cantarolando seus hinos. E de repente cortaram a energia da casa, né? Diz que esqueceram de pagar o talão quando foram surpreendidos com o pessoal lá da companhia de energia elétrica e cortaram a energia. E a irmã dele não ficou nada satisfeita com isso. Ela ficou muito aborrecida e falou que na hora parece que entrou uma coisa nela, que essa mulher começou a esbravejar e começou a brigar com a mãe dele. E ele no quarto, dormindo, deitado na cama e só ouvindo aquela briga. E a mãe dele não revidava, a mãe dele só cantarolando. E disse que a irmã dele estava muito aborrecida e brigando, e brigando, e brigando. E nessa briga, né, ela já envolveu a questão da religião, culpando a religião, falando, quando vocês eram católicos, umas coisas assim, né? Vocês não eram assim, depois que entraram para a religião evangélica, ficaram assim. E o Cláudio falou que nessa hora sentiu uma presença se aproximando dele, lá no quarto, e diz que ele sentia aquela respiração, aquela presença, e ele falou que aquela presença estava com muita raiva. Porque ele ouvia aquela, tipo um rosnado, sabe? Ele sentia aquela presença da raiva. Aí que ele tentou gritar pela mãe dele. E cadê que ele conseguiu gritar? Não conseguia gritar. E ficou nessa aflição com aquela presença lá no quarto. Até que finalmente, depois de muito tentar, ele conseguiu gritar. Ele gritou, mas tão alto. E a casa minúscula não tinha como não ser ouvido. Aí quando ele foi lá na cozinha, encontrou com a mãe e a irmã, a mãe dele continuava cantarolando lá os hinos dela. E ele perguntou, mãe, a senhora não me ouviu gritar? Ela falou que não. E a irmã dele disse que também não, mas era impossível não ouvir, porque era muito próximo. E o amigo dele, que estava na casa em outro cômodo, conseguiu ouvir. E ele ficou impressionado. Aí ele contou o que tinha acontecido no quarto com ele. E a irmã dele ficou bem preocupada depois, né? Porque, de repente, eu não sei se aquilo fez ela ficar com tanta raiva ou aquela raiva dela atraiu essa coisa ruim. E esse foi um dos relatos que o Cláudio me enviou. Muito obrigada, Cláudio. Falando com os mortos. A história que irei contar é sobre a minha irmã. Desde criança, ela tem os olhos abertos para coisas que não vemos.
A primeira vez que ela viu algo foi assim. A minha avó tinha um casal de vizinhos, o senhor Antônio e a dona Geralda. O senhor Antônio era muito amiga da minha irmãzinha, que devia ter uns 6 anos na época. Eles sempre se sentavam próximo ao cercado e conversavam por horas. A minha mãe estava colocando a roupa no quintal da minha avó e viu a minha irmã conversando próximo à cerca, sozinha. Minha mãe se aproximou e perguntou com quem ela conversava tanto. E minha irmã disse que conversava com o senhor Antônio, que havia falecido há poucos dias. A luz. Quando cresceu, a minha irmã passou a frequentar uma igreja. Ela foi para o retiro espiritual e, estando lá, ela decidiu ir para o dormitório mais cedo, sozinha. Ela já estava deitada quando viu uma figura horripilante parecendo o capiroto, passando por todas as camas e olhando tudo. O ser percebeu que a minha irmã conseguia vê-lo. Ele foi para cima dela, tentando atacá-la. Nesse momento, surgiu uma luz brilhante que fez com que aquela coisa se afastasse da minha irmã. Logo após, a luz sumiu. A mulher de branco. O último relato foi quando fui ao parque da cidade com minhas irmãs. Me afastei delas um pouco para tentar me resolver com minha ex. Era noite, mas tinha movimento no parque. Estava conversando quando vi minha irmã se aproximar. Estava pálida, falando que tinha uma mulher de branco que parecia flutuar vindo em nossa direção. Saímos correndo sem olhar para trás. Tivemos que puxar minha irmã, que não conseguia se mover. Quando conseguimos sair do parque, a minha irmã voltou ao normal. Esses mini relatos eu recebi no e-mail e foram enviados pela Glória de Vitória no Espírito Santo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Jaqueline, eu sou aqui de São Paulo. Eu vou contar, um dos relatos que aconteceu comigo. Hoje eu tenho 31 anos, mas desde pequena eu vejo coisas, eu aprecio e tenho muita sensibilidade em ver, em sentir, em saber, quando o ambiente é carregado ou não. O que me fez contar esse relato hoje é alguma das histórias que eu escutei no podcast e que ali eu acabei, me identificando e vindo contar um pouco do meu relato. Então tá, eu sou casada desde 2012 e quando eu casei, eu vim morar em um apartamento próximo à casa da minha mãe, porque eu tinha um bebezinho e ela iria ficar com o meu filho. Então, eu aluguei esse apartamento próximo da casa dela. Fiquei lá durante 2 anos da minha vida e foram os 2 piores anos da minha vida nesse apartamento. Em um dia, como de costume, o meu esposo saiu para trabalhar. Isso era por volta de umas 6 horas da manhã. Ele veio, como sempre, como de costume, me deu um beijo, me deu tchau, falou que estava indo trabalhar e pegou o nosso bebê, que na época deveria ter uns 6 meses e colocou na cama junto comigo, porque isso era de costume entre nós. E aí ele foi e saiu, fechou a porta, apagou a luz e eu voltei a dormir. Nisso que eu voltei a dormir, parecia uma paralisia do sono, mas foi um fato bem real, assim, como se eu estivesse presenciando, Até hoje, quando eu lembro e eu falo disso, me dá muito calafrio, me dá muita ansiedade. Eu ouvi voltar, Eu ouvi a porta abrir, ele voltar e ele assim mesmo, tá? Ele, totalmente ele. E ele entrava no quarto e eu falava pra ele, Você não vai trabalhar? O que aconteceu? Ele falava pra mim, não, eu voltei e vou ficar aqui com você. Nisso ele deitava na cama comigo e ele começava a passar a mão em mim. E aí eu falava pra ele, não, respeita o nosso filho tá aqui na cama. E aí ele
Eu falava, não, eu tô com muita saudade sua, eu quero você. E eu falava, não. E aí, nisso, eu falava assim, você não é meu marido não é assim. Mas acordada, tipo, isso real, sabe? Me dá muito calafrio quando eu lembro dessa história. E aí eu falava, não, você não é meu marido. Não, cadê meu marido? Você não é meu marido. Nisso que eu falava que ele não era meu marido, ele levantava da cama e falava, realmente, eu não sou seu marido. E nisso eu começava a orar, né, a pedir pra Deus me libertar daquilo, porque o que eu tava presenciando, o que eu tava vendo, queria gritar, eu queria falar, eu não conseguia, eu tava totalmente paralisada. A única forma que eu tinha era de repreender aquilo em mente, né, de orar a Deus, clamar o Salmo 91. E nisso que eu começava a clamar o Salmo, ele pegava meu filho e abraçava meu filho. Ele falava, eu vou levar ele agora. E dali eu criei uma força assim dentro de mim que era como, sabe, de uma leoa mesmo. Eu consegui me movimentar, peguei o meu filho, abracei ele e eu consegui sair daquele êxtase. E nisso que quando eu consegui sair, a luz estava apagada, não tinha ninguém no meu quarto, não tinha ninguém na casa. Eu levantei, né, meio que assustada, fui verificar a porta estava fechada. E depois eu liguei para meu esposo ele não tinha voltado e ele tinha chegado no serviço normal. Isso foi uma das histórias, né, que aconteceu comigo. Um segundo episódio também, né, que aconteceu comigo nesse apartamento, foi um dia eu ter chego no meu serviço e a porta do meu quarto está trancada. E aí eu liguei pro meu esposo, eu falei pra ele, onde você deixou a chave da porta, né? Porque a porta tá trancada do quarto, eu preciso entrar. Ele, não, eu não fechei a porta do quarto. Eu falei, não, como assim não fechou a porta do quarto? A porta tá trancada. E ele falou, não, eu não mexi na porta. E detalhe, a gente morava no último andar, tá? Era um andar de 10. A gente morava no último. E aí eu falei pra ele, não, impossível, a porta tá trancada. E nisso eu chamei meu irmão. E eu não sei se vocês aqui, né, sabem aquelas portas que é aquela chave que fica meio que aberta assim, o vão, né, uma chave antiga, que se você olhar pelo buraco da fechadura, você consegue enxergar do outro lado. Era mais ou menos essa chave assim, essa fechadura. E eu lembro de chamar meu irmão, e o meu irmão vir, né, até a minha casa e falar, mas a chave tá por dentro, a chave não tá por fora. E aí ele colocou um jornalzinho assim por debaixo da porta, empurrou a chave, e a chave caiu e ele puxou a chave por debaixo, né, da porta, e a gente conseguiu abrir a porta. E detalhe que a porta estava trancada com 2 voltas. Eu até hoje não sei explicar como, né, que uma pessoa conseguiria trancar a porta por dentro, até porque lá em casa só tinha uma chave dessa porta. Então até hoje, assim, eu não sei explicar como que trancou por dentro dessa porta. Não tinha como a pessoa trancar e pular a janela, porque era no último andar, então era impossível. E também não tinha como a pessoa ter trancado a porta, sabe? Enfim, é bem assustador. Depois, né, eu passei 2 anos nesse apartamento, passando por vários momentos ali, que depois eu vou relatar mais aqui pra vocês. Quando eu resolvi sair do apartamento, né, que já não tava dando mais pra mim, tava um ambiente muito pesado, muito carregado, eu já sentia muitas coisas, eu via vozes, eu via vultos. Decidi entregar o apartamento. Depois eu descobri que essa mulher, né, que tinha me alugado, né, esse apartamento, ela frequentava, né, um centro de Umbanda e ela fazia trabalhos ali dentro. Parece que ela tinha enterrado algum trabalho ali dentro. E ela fazia, né, para o mal, não pro bem, né? E por isso que eu presenciei e vi muitas coisas naquele apartamento. Vez ou outra, recebo mensagens de pessoas querendo ajudar alguns ouvintes que enviaram histórias aqui para o podcast. Teve um episódio, que eu não me recordo o número, onde a moça, que era atormentada por coisas estranhas, pedia ajuda e eu pedi para enviarem para mim as dicas que eu repassaria a ela. E eu recebi muitas mensagens. Aí eu resolvi abrir uma caixinha de pergunta no Spotify para deixar as dicas por lá, mas sei que muita gente não lê, nem sabe que existe essa caixa de pergunta.
Aí ontem, a ouvinte Ingrid me pediu o contato da moça que enviou o relato Algo Me Atormenta do episódio 297. Na mensagem, ela dizia que tinha algumas orientações que poderia ajudar. Aí eu pedi para ela me enviar essas orientações que eu leria aqui no podcast para ajudar tanto a moça do relato quanto aos demais ouvintes que precisam de ajuda para se livrar dessas coisas ruins. Essas dicas são da tia da Ingrid, a tia Lica. Ela não segue nenhuma religião, ela é muito intuitiva, ela sente presenças, ela conversa, tem premonições. Ou seja, né, ela sabe lidar muito bem com esse lado espiritual. Então, eu vou ler para vocês as orientações. Eu espero que ajude quem estiver precisando. Bom, ela fala que tem que seguir essas orientações, mas tem que fazer com muita fé em Deus e sem medo. Vai precisar de alguns itens, que é uma toalha branca para banho. Ela deverá ser nova e deixada de molho em água limpa com 4 colheres de sal grosso. Usar colher de chá. Deixar um dia todo de molho e torcer bem e colocar no varal. E ela tem que secar num sol bem quente. Recolher a toalha quando estiver seca e ainda quente do sol. Dobrar a toalha e colocar dentro de um saco plástico transparente. Ela fala que o calor do sol vai ficar concentrado dentro do saco. E você tem que usar essa toalha no momento certo que ela vai contar aqui. Antes dessa orientação da toalha, você terá que já deixar agendado uma ida a uma cachoeira. Nesse dia em que for à cachoeira, terá que tomar um banho de 7 ervas e não seque o corpo. Coloque roupas todas brancas e coloque um terço com crucifixo no pescoço. Aí você vai pegar uma garrafa de água benta e colocar num borrifador. Você vai borrifar os cantos de cada cômodo da sua casa com essa água benta. E é necessário que reze o Pai Nosso o tempo todo. A partir do banho, né? Você já começa rezando o Pai Nosso e na hora que você estiver borrifando a casa. Neste dia, vá à cachoeira já marcada e lá tome o banho de cachoeira e peça com muita fé a Deus e aos 4 elementos da natureza que tire esse mal de sua vida e que a deixe livre para que possa ter uma vida normal, longe do negativismo, que possa viver em paz e guiada pelos anjos de nosso Senhor. Se perceber que seu terço se rompe enquanto conversa com Deus e a natureza, ótimo. Se não romper, tire do pescoço e jogue na água corrente da cachoeira. Pegue a toalha branca e use para secar o corpo. Faça tudo com muita fé e ore o tempo todo, pedindo sempre a proteção de Deus. Peça que o livre de todo mal e que possa ter uma vida normal com muita paz e tudo de melhor na vida. Converse com Deus sempre em todos os momentos de sua vida. Bom, essas são as dicas da tia Lica, tia da Ingrid. E o segredo, né, maior é a fé. Se você fizer esse procedimento sem fé, acredito que não vai adiantar muito. E é interessante o sincretismo dessa receita, né? O sincretismo religioso mistura algumas religiões, católica, algumas de matriz africana. Isso é muito interessante, né? Eu acho muito legal isso tudo. Então é isso, gente. Essas são as orientações. Se você sentir que é para você, faça. E boa sorte para quem precisar. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!